Manhã de quarta-feira, 1º de abril de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Cá estamos nós outra vez, irmãos, e cremos pela fé que nós vamos usufruir juntos de mais uma porção da bendita palavra do Senhor. Sempre na mesma linha, nos mesmos sentimentos, com as mesmas esperanças e também seguros de que estamos no caminho e não tem outro caminho. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Queridos irmãos, nós agradecemos de todo o nosso coração, de verdade. Hoje, para alguém, assim, hoje é o dia da mentira, não, irmãos? Sempre para o salvo em Cristo Jesus é o dia da verdade. Conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou e pode libertar quantos e quantos a crerem nesta Escritura. Então estamos aqui com a verdade, prosseguindo com a verdade até o fim. Agradecendo a Deus pela vida de todos vós, os que nos ouvem, também compartilham, já fizeram a sua inscrição nesse canal, nos canais aqui nas plataformas, compartilham as mensagens. Ontem, terça-feira, nós estamos sempre gravando no dia anterior, mas terça-feira, dia 31 de março, eu vi aqui que teve aproximadamente, eu acho que ultrapassou até 1000 comentários. É muitos comentários, quase todos sobre o mesmo assunto. Não mude, irmão Fernando, não mude. Os marcos não podem ser mudados, irmãos. Os marcos foram colocados pelo Senhor. E além do marco, tem o fundamento posto pelo Senhor. E nós temos que ver, prestar muita atenção, como é que nós estamos construindo sobre este fundamento. Então, a nossa gratidão aos irmãos, pelas declarações dos irmãos, pelo querer, pelo pedir, irmãos, não mudem, nós não vamos mudar, irmãos. Claro que nós vivemos num mundo maligno, onde Satanás tem conseguido enganar muitos, mas queremos juntos com os irmãos pedir, rogar aos irmãos que ajudem não só a mim, não só nós aqui, mas a todos aqueles santos homens de Deus que o Senhor mantém sobre a terra com a palavra da verdade. Aonde eles estiverem deste mundo que Deus continua amando e a porta continua aberta, que estes homens nós possamos continuar firmados na verdade e nunca negar o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito, muito grato a você, inscrito, que faz teus comentários, que também compartilha com os demais, que sempre faz alguma coisa para chamar a atenção do outro, deixando lá o teu sinalzinho que chama de joinha, não é? Então deixe lá o teu joinha, chamando outros para ouvirem também a mensagem. Nossa gratidão a todos os irmãos. Não consegui ler todos os comentários do dia de ontem, porém, vou ainda tentar ler. O Senhor sabe da tua boa intenção. Só, irmãos, rogamos, não é rogar, eu sei que os irmãos entendem,
mas fazer lembrar que toda glória, toda honra, aleluia, toda gratidão da nossa alma aleluia, seja para o nosso querido Salvador. Se vocês esquecerem do nosso nome, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de nós nos esforçar aqui e fazer tantas coisas que vocês acham que nós fazemos. Não, irmãos, nós fazemos o mínimo do mínimo. Servos inúteis, mas Ele, para Ele que fez tudo por nós, continua fazendo tudo por nós. Se eu fosse fazer aqui, se eu tivesse como fazer uma contabilidade daquilo que fiz para agradar e para desagradar e que desagradou o Senhor, eu creio que eu desagradei muito mais Ele do que agradei até aqui. Irmãos, é verdade. Mas a gente luta para se manter em pé e nessa linha gloriosa do apontar de Deus, olhando para o autor e consumador da fé. A Esther vai falar um pouquinho, mas quero ler aqui uma escritura falando desse assunto de voltar atrás, irmãos. Quando Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele abriu seu coração, ou sempre abriu a boca e falou tudo que tinha que falar para aqueles seguidores que estavam ali com ele. Eram multidões interessadas em fatores mais diversos, diversas coisas encantavam ele, que ninguém tinha feito isso antes. Multiplicar pão, ressuscitar mortos, curar cegos, enfim. Jesus fazia tudo isso. Jesus era e é maravilhoso. No entanto, Jesus viu que a grande maioria deles estavam seguindo eles com interesses outros que não eram da salvação. E Jesus abriu a sua boca e falou tudo. O chamado duro discurso do Senhor, que ali está registrado no capítulo 6 do Santo Evangelho de João. E quando chegou no versículo 67, 68 e 69, Jesus viu a multidão toda voltando as costas para ele. Não é fácil, meu irmão. O que nós ia fazer? Foram tudo embora, Senhor. Vamos fechar as portas, porque o povo abandonou nós. Vamos morrer de fome agora. Olha, meu irmão. Jesus não é assim, não. Jesus olhou tudo aquelas pessoas dando as costas para ele e olhou para os discípulos e disse: quereis vós ir também? Ou quereis vós retirar-se também? Vocês querem ir? Só tinha 12 homens ali ao redor dele. Aquela multidão desapareceu. Aí Pedro, sempre Pedro, mesmo com dificuldade, ele responde dizendo: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, nada melhor, nada mais glorioso nessa vida do que você ter revelado na tua alma, ser revelado para ti, o mistério da salvação. Verdade. Quantos que não entendem, irmãos? Parece que só se tornaram participantes de um movimento religioso, de um sistema religioso e nada mais. E isso hoje tem se multiplicado, mas no meio da multidão sempre tem Pedro, sempre tem João, sempre tem Tiago, sempre tem alguém que diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Que a graça do Senhor continue sobre todos vós, meus amados irmãos. Aqui em Hebreus também diz assim: portanto nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ainda diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, Aleluia! desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E lá ele está. Irmãos, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Agora nós sabemos, e na Bíblia está escrito mesmo, nós sabemos que às vezes tem testemunhas que fazem falso testemunho de nós. E a Bíblia ainda diz que nós devemos ser gratos a Deus, porque nós não praticamos tal mal. Agora, se nós praticar tal mal, eles vão ser testemunha contra nós, e eles têm razão. Por isso, irmãos, que nós temos que ser testemunhas dentro da nossa casa, perante os nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos vizinhos, irmãos, que estão tão pertinho de nós. Como é que eles estão olhando para nós? Às vezes a gente nota que eles olham. Teve vizinhos aqui que um dia mandou me chamar, pensou que eu era uma freira. E disse, vem aqui, vem orar por mim, eu estou muito aflita. Daí eu fui e expliquei para ela. Não, eu sou uma serva de Deus, eu vou orar pela senhora. Eles veem diferença, eles têm que ver diferença em nós. Nós não podemos andar de qualquer jeito, mas porque somos rodeados. Agora, quando temos aquelas testemunhas verdadeiras, que nos conhece mesmo, que nos conhece no nosso dia a dia, e diz, esse é fiel, essa é fiel. Ai, irmãos, como Deus se agrada disso. Vamos procurar dar bons testemunhos. E aqui ainda diz, deixando todo embaraço, porque surge embaraço. O inimigo sempre quer pôr algum embaraço, mas nós temos que ter com paciência, correr essa carreira que nos foi proposta um dia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Queridos irmãos, se nós ter essa confiança e essa Aleluia. Convicção plena, de não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que nos tire dessa esperança bendita. Como Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós? Agora, rodeados dessa grande nuvem de testemunha, tanto para nos aplaudir, como para nos acusar de alguma coisa, eles estão por aí. E Paulo também, na sua ciência, na sua sabedoria ímpar, como servo de Deus, ele disse que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que filhos de Deus que existem aqui que não têm esperança de habitar com Ele? Todos são filhos de Deus, mas morar com Ele. Você está pronto para morar com Ele? Para habitar com Ele? Para encerrar, eu leio capítulo 2, versículo de número 3, da carta aos Hebreus, também, que diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Você sabe, meu irmão, podes me dizer um caminho, outro, um lugar que a gente pode escapar?
Não sabes, não é? Eu também não sei. Só tem dois caminhos. Verdade. Duas saídas. Duas entradas e duas saídas. E dois jeitos de caminhar nesse caminho. Ou você está no caminho santo, ou está no caminho da perdição. E ele diz, como escaparemos nós, irmãos? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, o autor da grande salvação, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós ouvimos, você ouviu. Como é que nós vamos negar? Como é que nós vamos desfazer este caminho? Como é que vamos falar mal do caminho, meu irmão? Nós precisamos continuar no caminho. E voltando ao assunto de ontem e de antes de ontem, na simplicidade de Cristo, aquilo que vocês prezam tanto, família, Cristo em vós, esperança da glória. Eu peço, assim como os irmãos pedem para mim, pedem para nós aqui, rogam, nós rogamos aos irmãos também, que não mudem, prossigam na simplicidade do santo evangelho de Cristo. O que nos atrai, o que nos cativa, o que nos chama a atenção é a bendita palavra do Senhor. Nós não servimos a um Senhor calado, de boca fechada, um Espírito Santo que não está em ação, mas nós servimos a um Deus vivo que fala e continua exigindo de todos nós. Anda no caminho, este é o caminho, não te desvie para a esquerda e nem para a direita. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, aleluia, nós te agradecemos por esse dia que passamos em paz, entrando agora, Senhor, no dia 1º de abril de 2026. O ano vai passando rápido, tudo se vai. E o caminho, Senhor Jesus, continua na nossa frente. Nós, Senhor, navegando nesse mar revolto às vezes, nesse caminho difícil, mas Tu tens prometido, Senhor, de estar conosco todos os dias, todos os momentos, até nós chegar, Senhor, lá na glória onde Tu habitas. Querido Senhor, reveste-nos de poder e de autoridade. Ajuda os meus irmãos, que nenhum deles desista, Senhor, nenhum, mas que fiquem firmes em Ti, Senhor, mesmo tropeçando, quem sabe até caindo, mas se levantando em Teu nome, Senhor, e se colocando em pé perante Ti. É o que eu te peço, meu querido Jesus, no Teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente está de volta. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.